Cumprimento os irmãos na graça e na paz do Senhor. Amém? Amém. Os irmãos aí da internet também. Que possamos agora estar consagrando esse momento para adoração e culto ao nosso Senhor. Lembrando que nós estamos sem o YouTube ainda. Estamos sem o YouTube ainda. Mas logo após o culto vai ser informado no na YouTube. íntegra. Tá ok. Isso. Está no Face e no Instagram. Isso. Tá ok. Antes de começarmos o culto propriamente dito, reforçar os pedidos de oração lá na caixinha, lá no fundo. Ok? Estejam anotando. Muito bem. Vamos começar orando. Buscando a presença de Deus e clamando as bênçãos dele para essa manhã. Vamos estar orando. Maria, ora para a gente. Querido Deus, obrigado pela manhã, Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado por essa semana, Senhor, e mais uma vez estamos aqui para honrar, glorificar teu santo nome, Pai, aprendendo da tua palavra, Senhor Jesus. Ser com cada um e ser com aquelas pessoas que estão ouvindo pela internet também, ó Pai. Abençoa cada um dos nossos inimigos. Abençoa esse culto, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, Jesus. Muito bem, nós estamos reunidos aqui porque Jesus vive. E hoje vamos ter ceia, porque é um memorial que Ele está vivo e fez grande obra em nossas vidas. Vamos estar adorando esse Deus, cantando isso, porque Ele vive. Vamos ficar em pé, gente, vamos estar louvando ao nosso Senhor, porque Ele vive. Yeah.
Amém. Para sentar. Muito bem. Hoje é um dia especial. É dia da ceia do Senhor. E ontem à noite eu estava pensando na obra de Cristo. E existem alguns textos, algumas questões assim com enfoque mais doutrinário, que fala desta obra, falando da reconciliação, falando da regeneração, falando do perdão que ele nos trouxe, mas eu fui para o livro de Hebreus e lá achei alguns pontos assim com uma visão um pouco mais pessoal, olhando alguns aspectos da pessoa de Cristo e de nós. Então daí eu separei alguns textos de Hebreus aqui, para nós estarmos lembrando a obra de Cristo em nossas vidas. O que Ele tem realizado, o que Ele realizou, o que Ele pode realizar e quem Ele é. Para isso, vamos abrir então nossas Bíblias em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele, o Senhor Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui, o objetivo da carta de Hebreus é demonstrar a superioridade do cristianismo, da igreja, do corpo de Cristo, suplantando, sendo superior à lei. Dessa maneira, contemplando inicialmente o quê? A posição gloriosa do Filho, como herdeiro de Deus e Criador. Esse é o primeiro ponto aqui estabelecido. E esse ponto nós temos que trazer à memória. Nós vamos estar tomando a ceia, mas lembrando o quê? Primeiro nós temos que lembrar quem é Cristo. E aqui nós temos uma descrição muito rica disso. O Filho, Jesus, é o resplendor da glória. E esse resplendor da glória, ele não está tratando aqui no aspecto que ele não é só luz, mas ele é a luz que irradia a outra luz, a luz do Pai. Só que personificando, incorporando com tal intensidade que se torna independente, sem deixar de ser igual ao Pai. Na sua pessoa, mantendo todos os raios da glória divina se encontrando sobre ele. É isso que o texto está dizendo, com a palavra resplendor. Ele tem sobre si todos os raios da glória divina. Isso é Jesus, Ele é Deus. Ainda ontem eu estava pregando lá em Jesuânia, para os jovens, ensinando eles, Jesus é Deus. E se não crermos que Ele é Deus, morreremos nos nossos pecados. Então aqui, é algo que nós temos que ter claro em nossas mentes, para a nossa devida adoração. Jesus é o próprio Deus. Ele é o verbo que se fez carne.
Ele é o descendente da mulher. Ele é aquele que foi prometido para nos resgatar. Acabamos de estudar Ruth e vimos o papel do resgatador. Esse é Cristo, que nos resgata das trevas, do lamaçal do pecado, porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Ele nos resgatou. Então não podemos perder de mente isto. Que memorial é esse que estamos tendo hoje? Isso, precisamos lembrar direitinho. Lembrar, estamos estudando Mateus, estamos vendo o ministério terreno, messiânico de Jesus, o rei prometido a Israel, que através de seus milagres comprova que ele é, através da sua palavra, toda plena de sabedoria, demonstra que ele é a própria palavra incorporada. Nós vemos na morte dele a expressão maior do amor. Ele se deu por nós, ele se entregou. Ele não foi crucificado porque pegaram ele numa cilada e puseram, porque Judas o traiu, então ele foi crucificado. Não, ele estava aguardando ser crucificado. Ele se deu. É projeto de Deus, vimos isso nas profecias bíblicas. É um projeto de amor por nós pecadores. Não porque temos mérito, porque não temos mérito. Porque a nossa condição é precária, não havia esperança nenhuma em nós. Mas Ele se fez essa esperança. Vemos na sua ressurreição gloriosa a sua vitória sobre a morte. E essa vitória garante o quê? Vida. E vida eterna para todo aquele que nele crê. O Filho é o resplendor da glória do Pai. Esse é Jesus. E o texto fala também que ele é a expressão exata do seu ser. Essa palavra expressão dá a ideia de selo. Vamos lembrar que no tempo do Império Romano tinha o selo do rei. Então, sem o selo do rei, nada se fazia. Ele selava e tinha uma cera onde ele batia esse selo. Muito bem, é essa ideia que está aqui, expressão exata do seu ser, aonde a ideia da palavra expressão é selo, é matriz, para imprimir na cera a expressão exata do Pai, que é o ser. Então Jesus, ele é a expressão exata. Aqui ele é o selo e a cera. Ele é a mesma essência do Pai. Eu e o Pai somos um, disse o Senhor Jesus. A palavra ser, no grego, é hipostasis. E é um termo muito importante nós conhecermos. Porque hipostasis quer dizer a mesma substância, a mesma essência. Então, nós temos que observar o quê? O Filho é a expressão exata do ser, ele é a mesma essência. E quando nós falamos que o Verbo se encarnou, nós temos que visualizar o seguinte: a natureza de Deus se fez homem. E a hipostase aconteceu também. Ele é 100% Deus e 100% homem. Por isso chama-se união hipostática, a encarnação do Verbo. Hipostase, a mesma essência, o mesmo ser. Então, ele 100% Deus se fez 100% homem, numa união perfeita. A
Aqui então, Jesus é a expressão exata, como também a mesma substância. Esse é o Senhor Jesus, a quem adoramos. E o texto segue: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Esse é Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Lá no princípio, quando ele criou o homem e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, ele estava lá. Todas as coisas foram feitas pela palavra do seu poder. Mas só que aqui está falando que está sustentando ainda hoje todas as coisas pela palavra do seu poder. E essa compreensão desse poder é muito interessante, porque poder, a ideia da palavra poder aqui, não está com a ideia de esforço, de alguém que está fazendo força para sustentar, segurando. Não. Aqui a ideia é outra. A palavra poder aqui traz a ideia de simples emissão de poder. Ele diz: tudo seja sustentado. E tudo é sustentado pela simples expressão do seu poder. Não existe aquela força que nós, quando temos que expressar, temos que nos dedicar, cansamos. Ele não. Ele emana poder, ele é poder. Então, quando nós clamamos aquele que é poderoso, não é peso, é uma expressão do seu ser. Ele é poder, ele é o Todo-Poderoso. Isso é Jesus. Esse é o Senhor Jesus. E o texto fala que depois de ter feito a purificação dos pecados, isso tem a ver da razão de nós estarmos aqui. Essa purificação dos pecados está falando de que pecado? O meu e o seu, os nossos pecados. Essa é a grande obra de poder que ele realizou. E ele está falando aqui então do que? Da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Purificação apaga os nossos pecados. O poder da ação dessa purificação, ela livra a nossa consciência do peso do pecado, quando nos arrependemos e confessamos. Ele liberta, ele purifica, ele traz vida. E ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. E nas alturas ele se assentou como? Ele sai da sua glória e se faz homem. E ressuscita como Deus homem. Note, ele saiu de lá como Deus. E ressuscitou como Deus homem. E ele está assentado à destra da majestade, levando a nossa natureza no seu trono, a natureza humana. Note que a condição inicial de Adão é inferior à nossa. Ele foi criado por Deus. Nós somos inseridos na família de Deus. Porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, é Deus homem. A natureza humana está lá. E nós, quando nascemos de novo e somos resgatados por essa purificação, recebemos um corpo igual ao dele, glorificado. E esse acesso nós temos, esse acesso de maneira completa, nós vamos ver ainda aqui. Por isso nós temos acesso diante do trono da glória do Pai.
Ele é Deus homem, que é mediador, que é intercessor. Por quê? Porque Ele é um Deus pessoal. Apesar da grandeza que nós vemos, Ele não deixa de ser pessoal. Estivemos em oração aqui pela manhã. Cada um de nós clamou pessoalmente, com problemas pessoais, com uma ação pessoal de Deus por cada um de nós. Apesar de toda essa grandeza, esse esplendor, Ele não deixou de ser um Deus acessível, pessoal, a cada um de nós. Então Ele é o Filho é o esplendor da glória, é a expressão exata do Pai e é mediador e intercessor por cada um de nós. Outro aspecto, outro ponto que eu peguei no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 10. O autor da salvação. Nós já estudamos Hebreus, estamos lembrando alguns pontos, mas é importante esses pontos para esse ato de fé dessa manhã. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Observe. Era conveniente, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Ele vai conduzir todos? Não. Mas vai conduzir muitos. Somente aqueles que creem. Somente aqueles que se identificam. Somente aqueles que provaram o novo nascimento. Somente aqueles que depositaram fé. Somente aqueles que estão comungando com Ele. Somente aqueles que já têm em si a natureza dEle. Que são irmãos com Ele, que têm a mesma essência. E contemplam essa graça e essa misericórdia. O capitão da salvação. Essa seria uma outra possível tradução para autor da salvação. Aqui a ideia é do capitão indo à frente, marchando à frente, o líder. Mas não apenas como líder, mas como também alguém que é conquistador, que vai conquistando, indo à nossa frente. A palavra autor também poderia ser traduzida como pioneiro, alguém que está indo à frente, marcando o caminho. Mas é mais do que marcar o caminho, ele está conduzindo ao caminho da salvação, está caminhando junto e nós estamos caminhando atrás para tomar posse da salvação. Por isso ele é autor. Agora, por meio de sofrimentos. Será que Jesus precisa de sofrimento para se purificar? Não, acho que não. Ele não precisa de sofrimento para se purificar. Ele não precisa de sofrimento para a própria salvação. Ele é a própria vida, ele é Deus. Mas ele precisou de sofrimento, sim, para a nossa salvação. Para a minha e para a sua salvação. Isso teve custo. E o preço foi o sangue dele. Seu sofrimento, sua morte. Para derramar graça para o homem. E não ira. Qual é a condição do homem? Debaixo da ira de Deus. E quando somos resgatados, somos tirados debaixo da ira, e é colocado graça sobre nós. Tira a ira e coloca graça. Amém. E isso como? Por fé. Fé em seguir o autor da salvação. A salvação é pela fé. Mas não é aquela fé mística em coisas,
em amuletos. É uma fé na obra de Cristo, no que Ele realizou por mim e por você. Essa é a fé cristã. A fé em Cristo. Daí nós chegamos diante de Hebreus capítulo 7, versículo 25. Vamos completar aqui? Pau que nasce torto, morre torto. Só que com a gente não. Vamos ver isso aí. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso, aqui está falando do sacrifício imutável dele. Vamos no versículo 24 para enxergar isso. No entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ele é o nosso sumo sacerdote. Imutável, ele não muda. A obra que ele iniciou como sumo sacerdote, ele continua, é imutável, não se altera. Não é como os sacerdotes levíticos, que ficavam velhos, ficavam doentes, eram pecadores, morriam. Não, é imutável. Esse é o Senhor Jesus. Isso daí que Ele está nos concedendo foi confirmado por um juramento e garantido por um fiador. Versículo 21. Mas este com juramento, ele fez um juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 22. Por isso Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Notem, ele juramentou e ele pôs a fiança, para garantir que eu e você tenhamos um sumo sacerdote permanente, de livre acesso, contínuo. E para nós provarmos o quê? Volta de novo no 25. Por isso, por todas essas coisas, também pode salvar o quê? Totalmente. Quando ele nos salva, ele salva como? Totalmente. A obra em nossas vidas é o quê? É total. Que sentido que é esse? Vamos lá. A salvação que nós recebemos a salvação com todas as suas perfeições possíveis e todos os fins beneficentes necessários para as nossas vidas. Ou seja, nós recebemos o quê? Perdão completo. Nós recebemos o quê? A presença em nós pelo selo do Espírito Santo, quando cremos, quando nascemos de novo. Nós recebemos força do Senhor para termos uma vida o quê? De santificação, andarmos em santidade. Eu sei que ainda continuamos pecadores, mas se nós tivermos fé, a gente anda em santidade. E Ele dá força, Ele dá livramento, Ele dá direção a isso. E Ele garante a glorificação, o estarmos com Ele. Portanto, então, nós não devemos temer a morte, como acabamos de cantar. Por quê? Porque nós não morremos, gente. Todo que crê no Senhor Jesus recebe vida eterna e é promovido à sua presença. Agora, essa palavra totalmente aqui, ela é usada num outro texto, que é importante para a gente enxergar o que é esse totalmente. Lucas capítulo 13, versículo 11. Lucas 13, versículo 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Qual a condição da mulher? Encurvada.
e não tinha como endireitar a mulher. Ela estava possuída por um demônio. 12. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. 13. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Essa é a ideia do totalmente, a mesma palavra. Pau que nasce torto, que somos cada um de nós, Jesus endireita. Jesus endireita. Esse é o totalmente. Se você acha que você não tem esperança, tem, cria. Se você acha que tem algum peso do passado, alguma coisa, tem livramento. Se você acha que você não consegue viver uma vida de santidade, entrega, você vai ter. Ele endireita. Ele endireita. De modo algum podia endireitar-se, mas ele endireitou. Jesus pode endireitar até a sua plena estatura espiritual. Gente, olha isso aqui. Jesus pode me endireitar você até a plena estatura espiritual dele. É isso que é o totalmente. Isso que é o totalmente. Precisamos crer, precisamos levar Jesus a sério, precisamos pôr Jesus como prioridade para tomarmos posse daquilo que está nos dando gratuitamente. Para podermos ter o que? Uma nova vida, aperfeiçoada em Cristo. Pode voltar, né? Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente, endireitar o pau que nasce torto, os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse é o desejo dele, ele está intercedendo por nós para vivermos assim, para sermos assim. Essa é a obra de Cristo. Não podemos perder da nossa mente esta obra, este memorial que está aqui, desses símbolos, é para lembrarmos: Jesus vive, está em mim, é meu intercessor, Ele me dá vitória total. É total, gente. Não é parcial, é total. Quando está sendo parcial em nossas vidas, é porque nós estamos tornando parcial, não é Ele. Outro aspecto, Hebreus 9, 11 a 12. É necessário enxergar que existe uma sequência de relações entre três verbos aqui: veio, entrou e obteve. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não está falando do tabernáculo terreno, tá? Está falando do tabernáculo celestial. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, como era no tabernáculo terreno, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. Entrou. Ele veio aqui, cumpriu a sua obra redentora para nos salvar e entrou como autor da salvação na nossa frente no Santo dos Santos e nós acompanhando. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Ele já entrou, já temos livre acesso. Tendo o que? Obtido eterna redenção. Olha só, veio, entrou e obteve. A salvação que nós recebemos é eterna, o perdão é eterno, o livramento da escravidão é eterno, é vida eterna. É isso que estamos recebendo do Senhor, e é este o memorial que estamos tendo aqui. É isso que devemos tomar posse para que esse memorial tenha valor em nossas vidas. Porque ele veio, já veio. Ele já entrou no Santo dos Santos.
e Ele já obteve a nossa redenção. Nós não somos simplesmente uma obra em andamento. A obra está concluída. Pela fé está concluída. Então, notem que veio, entrou e obteve é um total composto de sequências relacionadas entre si. Veio, entrou e obteve. Versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Entrou no celestial, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, por cada um de nós, diante de Deus. Cada vez que nós oramos, o que está acontecendo? Por que nós oramos em nome de Jesus? Porque nós entramos diante do trono da glória do Pai, com Ele como nosso mediador e intercessor. E Ele entra com seu próprio sangue, não sangue de animal, a favor da minha vida e da sua vida. Porque sem derramamento de sangue não tem perdão de pecado. E o sangue dele foi derramado por mim e por você. A obra de Cristo. Essa é a obra de Cristo. Personalizada, personificada na minha e na sua vida. Por isso nós estamos aqui. Porque estamos diante desse memorial. Primeira Coríntios, capítulo 11, a ceia propriamente dita. Agora, uma compreensão mais clara, mais profunda do que ele realizou. 1 Coríntios 11, 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Vamos lembrar que em Hebreus nós estudamos a superioridade da nova aliança, o sangue de Jesus. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aqui nós temos o símbolo do sangue, um memorial. E todas as vezes que nós participarmos dele, em memória dele. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Não. Participamos, estamos anunciando que Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso deve ser anunciado, esse é o Evangelho, até que Ele venha. Etc. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Se a gente não está em plena comunhão, se a gente não está com uma vida coerente, se a gente não está vivendo aquilo que deveria estar vivendo, melhor não participar do memorial. Agora, se você está aí no seu coração dizendo: eu quero viver, mesmo que eu não esteja vivendo até aqui, eu quero viver a partir de agora, participe, porque você está selando compromisso com Ele. Eu quero ter essa vida, eu quero viver esse compromisso. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 29.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O participar da ceia do Senhor, sem participar de tudo isso que vemos, sem usufruir, sem crer, sem se envolver, vai tomar juízo e não libertação. Que redenção é libertação. 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então existe juízo. E esse juízo traz fraqueza, doença e morte. E o termo dormir significa somente para crente, tá, gente? Então aqui está falando do corpo de Cristo. Não, pode voltar. Aí já vai mudar. Muito bem. Para participarmos da ceia, precisamos participar com essa consciência. Então todos nós que não nos identificamos após termos nascido de novo com o Senhor, através do batismo, estamos em plena comunhão com os irmãos e com Cristo, devemos participar desse memorial. Examine-se. Vamos ter um tempo de oração, se preparar para isso. Nesse meio tempo, vou pedir, Ricardo, me ajuda aqui, Jaque, me ajuda também a distribuir os elementos. Quem for participar, fique em pé para facilitar a identificação, para a distribuição. Pegue os elementos, mas não como. Segurem ele aí. Claudinha, você pode apagar essa sequência de luz aqui para mim? Não, Ricardo. Aí. Melhorou. Joia. Focou bem aí? Eu gostaria que vocês ficassem compenetrados. Vai ter na letra desse hino. Acompanhe a letra dele. É uma letra muito rica, muito importante, tá? Que é a obra de Cristo. Oi? Ligar a caixa. A caixa. Atrás também na mesa. Atrás também. E está tudo certo. Espera um pouquinho, envia, pode soltar. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou, certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e então podiam ver o homem com
pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é estrada do horror, a ovelha tem o Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é estrada do horror, a ovelha tem o Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus venceu em ti. Essa é a obra de Cristo por cada um de nós. E este é o memorial. Jesus partiu o pão e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos estar orando, agradecendo pelo sacrifício de Cristo, levantando um clamor por nós mesmos. Essa é a obra de Cristo por nossas vidas. Olha, consagrando o pão e o suco. Senhor Deus, nós nos colocamos, ó Deus, nessa manhã diante da sua presença, Pai. Gratos, ó Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, ó Deus, derramada sobre cada um de nós, ó Deus, em favor de nós, pelo seu sacrifício, sobretudo, ó Pai, pela sua obediência, ó Deus, se entregando, ó Deus, por aqueles que nada mereciam, ó Deus, por cada um de nós, pecadores, ó Deus, desligados do Senhor. Mas aprove ao Senhor, ó Deus, olhar para nós, se inclinar, vir a essa terra e se oferecer como um sacrifício puro, santo, em nosso lugar, em nosso favor, Pai. Obrigado porque, pela luz do Teu Santo Espírito, pelo poder da Sua Palavra, fomos alcançados, ó Deus, pela Sua graça. E hoje, ó Deus, podemos estar aqui, ó Deus, colocando a nossa fé, colocando, ó Deus, o nosso coração
as nossas vozes, ó Deus, em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Pai, obrigado por esse momento, que nós possamos, ó Deus, ao comer este pão, beber desse cálice, reconhecer, ó Deus, e valorizar o seu sacrifício, fazendo com que isso, ó Deus, coloque dentro das nossas vidas, dos nossos corações, ó Deus, a vontade de sermos purificados e santificados, ó Deus, para vivermos, ó Deus, uma vida que testemunha, ó Deus, o seu amor, uma vida, ó Deus, que agrade ao Senhor, e que, sobretudo, ó Deus, possa, quando cada um de nós, ó Deus, nos apresentar diante do Senhor, ser manifesto, ó Deus, a alegria, a glória, ó Deus, de termos vivido tudo isso, Pai. Obrigado por essa igreja que nos dá essa oportunidade. Obrigado, ó Deus, pela sua palavra, que ilumina, que clareia as nossas mentes e que, sobretudo, ó Deus, nos dá a direção que devemos seguir. Consagra esses elementos, ó Deus, para que eles possam, dentro de nós, nos motivar a vivermos cada vez mais diante da sua presença, obedecendo a sua palavra. No nome do Senhor Jesus que nós pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Amém. Jesus disse: esse é meu corpo. Isso simboliza o sangue de Cristo. Expressão de amor e de compra. Fomos comprados por preço. O sangue de Cristo. Participemos desse memorial, lembrando que pertencemos a Ele. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela Tua grande obra, que nos constrange, nos motiva, nos direciona e nos dá esperança. Que possamos seguir essa carreira cristã na força do Seu poder, para louvor e honra da Sua glória. Para isso, ó Deus, que o amor do Pai, expresso na entrega de Seu Filho, seja com cada um de nós. E que Deus o Filho, que derrama superabundante graça a cada dia sobre nós, possa ser Senhor maior de nossas vidas. E que Deus o Espírito Santo, que nos cela, nos guarda, nos consola, nos ensina, nos guarde até a hora de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja, agora e sempre. Amém. Amém. Pastor, recados. O pessoal que está na internet, né? Quiser colocar o nome de alguém em uma oração, procurar o zap da Liliana. Eu vou estar colocando no descritivo do vídeo. Embaixo tem uma setinha, você clica lá, vai ter o telefone da Liliana, do WhatsApp, que pode estar mandando os pedidos de oração. Os pedidos de oração, o pessoal aí vai estar sendo passado o zap da Liliana, que cuida dessa área. Lembrando que os sábados, ontem tivemos mais uma vez mais um dia de ensaio, estamos a Jaqueline está ajudando a administrar o... Já que estou sabendo, hein? Olha só que legal, hein? Poxa! Então, sábado que vem, os jovens aí podem vir, né? A Jaqueline vai estar ministrando aí umas atividades com os jovens, entendeu? Bom. Joia, muito bem. Isso aí, meus irmãos. Terça-feira, culto. Todo mundo aqui. E 19h30. boa semana. Isso aí. Legal.